Simbora, simbora, turma. Simbora, muito bom dia. 26 de setembro, vamos entrando ao vivo. 6h15 da manhã, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, a primeira edição da semana, num horário um pouco diferente do habitual. Vamos convidando os amigos, todo mundo acordando, para a gente começar a semana com muito conhecimento, com muita informação. Saudar vocês que estão ao vivo, que estão entrando agora. Um grande abraço também para todos vocês que não têm a oportunidade de assistir o vídeo agora, mas com certeza vão entrar posteriormente para acompanhar as notícias. Eu separei aqui duas temáticas interessantes para vocês. A primeira temática sobre o que vem acontecendo no Irã. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre essa questão do Irã, que era algo já esperado. E o segundo ponto, eu não sei qual é o interesse de vocês em processos eleitorais, tá? Em processos eleitorais. Eu sei que aqui no Brasil, todo mundo, ou quase todo mundo, anda respirando as eleições, não é verdade? Não se fala em outra temática no extra trabalho, extra compromissos. As pessoas falam muito sobre o processo eleitoral do Brasil. E resultado, praticamente definida a eleição da terceira maior economia da União Europeia, a Itália. Itália entre as maiores economias da Europa, consequentemente. E aí eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso daí, tá? Beijo grande para a turma aí que já está comentando. Que maravilha, coisa boa. Que coisa boa, que maravilha, maravilha. Aí eu quero muita concentração de vocês. Quem puder, aperta nesse aviãozinho para que esse ao vivo possa chegar a outras pessoas. Mas bem, eu já vou começando exatamente para prestigiar vocês que já estão por aqui, né? Pois bem, vocês devem ter acompanhado na última semana uma série de protestos tomando conta das principais ruas. Eu vou só tirar os comentários aqui, não é por nada não, só para que eu possa me concentrar um pouquinho e vocês também, tá certo? Porque eu fico querendo ler, eu fico querendo responder os comentários, aí depois eu ativo, tá? Mas bem, na última semana vocês devem ter acompanhado uma série de protestos no Irã. O Irã é um importante país do Oriente Médio, é um país considerado de maioria islâmica xiita. Maioria islâmica xiita, é o país dos ayatollahs, é a sede do antigo Império Persa. E a gente sabe que o Irã é um regime ditatorial, é um governo que tolhe qualquer tipo de liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa, manifestações. E quem sofre principalmente com essas restrições dentro do Irã é exatamente o público feminino. Bem, eu tive a oportunidade, eu não sei se alguém já me acompanhava aqui, de visitar o Irã em janeiro de 2020. Logo no começo do ano de 2020, antes das fronteiras fecharem, em função do coronavírus, né, em função da pandemia, eu pude visitar o Irã. Eu fui sozinho para lá. Eu comprei a passagem de última hora. A passagem foi muito barata, porque exatamente ninguém queria voar para o Irã. Eu fui no momento que os voos para o Irã eram poucos, estavam vazios, os voos de ida, e os voos da volta estavam assim lotados. Né? Só para dar uma ideia a vocês, eu peguei o voo Recife-Lisboa. Lisboa, eu fui para o Catar. De Lisboa eu fui para o Catar, né, pela Qatar Airways. E do Catar eu fui exatamente para Teherã. E meu voo para o Irã tinha algo como, no máximo, 16 pessoas. Um avião enorme, um avião para mais de 300 pessoas. E no avião inteiro você tinha 16 pessoas, realmente, porque, inclusive, os funcionários da Qatar perguntavam: você está indo fazer o que lá? Porque era praticamente uma guerra. Os americanos tinham acabado de matar o número 2 do Irã, o Qassem Soleimani, o general. Ele foi morto, né? Um ataque drone, atacaram o carro dele, ele foi morto. E o Irã estava jurando guerra. O Irã estava jurando que iria se vingar dos Estados Unidos, se vingar do Ocidente. Então, estava um cenário muito tenso. Paralelo a isso, o Irã estava soltando mísseis contra a embaixada americana no Iraque.
o Irã estava soltando mísseis contra alvos americanos no Iraque, tem presença americana no Iraque, mas um desses mísseis atingiu um avião comercial que não tinha nada a ver com o conflito, por sinal um avião de uma empresa ucraniana, e aí mais de 100, 150 pessoas morreram. Para resumir, eu fui na pior época para se visitar o Irã, mas eu sabia, cá com meus estudos e com minha análise de mundo, que nada ia acontecer, que tudo aquilo ali era uma grande bravata. Não tinha, o Irã não tinha e não tem hoje como iniciar um conflito de grandes proporções, Aí veja, o que é que acontece, né? Qual é o contexto? Quando eu cheguei por lá, para também não me alongar tanto, brasileiros, eles podem tirar o visto no próprio aeroporto. Na época que eu fui, eu não tinha visto ainda, eu tiraria o visto no próprio aeroporto. Inclusive, antes de ir, eu mandei mensagem para a embaixada. Eu disse, olha, embaixada, embaixada do Brasil no Irã. Embaixada, eu tô indo para o Irã, eu tô no avião, indo amanhã, e eu vou chegar no voo tal, na hora tal. Se eu não me comunicar com vocês, em 2 horas, depois que o voo chegar, vocês vão monitorar o horário do voo, se eu não mandar alguma mensagem é porque deu alguma coisa errada, e aí minha família vai entrar em contato, mas eu sabia, enfim, que nada disso ia acontecer. E no aeroporto foi interessante, porque na fila para tirar o visto eu era o único. O policial, quando eu cheguei, ele estava dormindo, eu bati no vidro, policial com a cara de bravo, né, olhou para mim perguntando o que é que eu queria, eu disse, eu quero o visto, eu vim visitar o Irã. Ele, você veio no pior momento, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, porque eu vim passear. Eu gosto de história, né? Isfahan, Shiraz, Teherã, Persépolis e companhia, eu gosto. Vou estudar o Império Persa. E o cara pegou minha documentação, ainda passou um tempo lá dentro, né? Fez um monte de perguntas, onde é que eu ia ficar e coisa e tal, como é que eu tinha comprado a passagem, e deu o aceite, né? Deu o ok. O chip que a gente leva para lá, eu levei o chip da Claro, tem aquele passaporte mundo, é o passaporte da Claro, o chip da Claro, o celular da Claro funciona em qualquer país do mundo, mas no Irã não funciona. Exatamente porque o Irã, ele é alvo de uma série de embargos. Então, exemplo, Booking.com não funciona no Irã. TripAdvisor, Airbnb, esses aplicativos que a gente usa para viagem, lá não funcionam. Facebook lá é banido, várias ferramentas do Google são proibidas. Para não dizer que nada, o WhatsApp ele funciona, estava funcionando na época, e o Instagram. Aí o que é que eu fiz? No próprio aeroporto eu comprei um chip, a internet de lá é bem lenta, a internet de lá é cara, é uma internet, para mim foi cara, tá? É uma internet bem lenta, bem precária, mas enfim, deu pra usar. E quando eu queria acessar algum site proibido, eu ligava o VPN. O VPN ele mascarava, né, o acesso e eu conseguia, enfim. Foi uma viagem maravilhosa. Antes de tudo, povo do Irã, incrível, tá? Um povo muito bonito, um povo muito receptivo, um povo muito comunicativo. Na capital, boa parte da população lá falando inglês. Até quem não falava inglês, eu estava só. Até quem não falava inglês e falava o idioma local, que é o idioma persa e outras línguas também, fazia um esforço para se comunicar. É um povo muito sorridente. Agora é um país com muitos desafios. O Irã rompeu com os Estados Unidos em 79. O Irã rompeu com os Estados Unidos em 79. Até 79, o ano de 79, o Irã e os Estados Unidos eram grandes aliados. Irã, Estados Unidos, o Irã e Israel, porque o Irã era governado por uma ditadura do Shah. Tipo um rei, tipo um César, tipo um czar do Irã. O Reza Pahlavi, ele era o Shah, ele tinha o título de Shah, ele era o rei do Irã. Então, o Irã era uma ditadura, mas era uma ditadura meio que no padrão do Ocidente. Padrão do Ocidente, fast food, o álcool era liberado, jogos eram liberados, mulheres tinham uma série de liberdades, enfim. O Shah do Irã, o Reza Pahlavi, ele tinha uma relação muito próxima com JFK, com John Kennedy, aquele presidente americano que foi morto, enfim. As famílias tinham uma certa proximidade, tanto que ele foi derrubado, e quando ele foi derrubado, ele foi com a família dele para os Estados Unidos. Posteriormente ele veio a falecer, mas ele migrou, né? Ele se mudou para os Estados Unidos. Mas bem,
Em 79, o Shah foi derrubado por uma revolução, o Renascer Xiita, o Despertar Xiita, tem um livro muito bom que fala disso, tá? O Shah foi derrubado, ele foi expulso do país, e através da revolução, e o Irã passou a ser governado por um ayatollah. O ayatollah, na época, Ruhollah Khomeini. Ayatollah no Irã é um líder supremo. Muita gente pergunta, poxa, ayatollah é o nome de alguém? Ayatollah é o nome de uma pessoa, é o sobrenome? Não. Ayatollah significa sinais de Alá, sinais de Deus. O ayatollah, ele é o mais alto no nível, na escala de hierarquia. Ele é o mais forte na hierarquia religiosa dentro do Islã. Dentro do Islã é xiita. Então o ayatollah, ele goza de muito prestígio. Ele é o líder supremo político e ele é o líder supremo religioso. Exemplo, lá no Irã tem eleição. Lá no Irã você pode votar para presidente. Mas até para ser candidato a presidente, exemplo, eu quero ser candidato a presidente no Irã, você tem que passar pelo aval do ayatollah. Na verdade, dos ayatollahs, porque tem um petit comité. Eles têm um comitê fechado, um ayatollah vai escolhendo o outro, vai indicando o outro. É uma panelinha mesmo, tá? Entre eles. Então, assim, eles determinam quem pode ser ou não candidato, quem pode ou não tomar posse, eles controlam as diretrizes do país, né? Das diretrizes do país. Aí o que é que vai acontecer? Por que protestos tomaram conta? Quando eu estive lá, eu peguei um protesto. E é coisa rara. Porque no Irã, os protestos são controlados. São todos controlados, são todos monitorados. O governo lá tem controle total sobre o que acontece, né, com a população. Quando eu cheguei no hotel, ficaram com meu passaporte. Meu passaporte ficou preso no hotel. Eu disse, não pode, o passaporte é meu. Aí disseram, mas aqui é o Irã, seu passaporte tem que ficar aqui no hotel. Eu disse, não, mas eu não vou andar sem passaporte. A mulher foi lá, tirou uma cópia e disse, tá aqui, ó, você pode usar uma cópia. E aí, falando nas mulheres, o que é que vai acontecer? Uma mulher muito jovem, tá? Ela tem origem no Irã curdo, ela tem origem na parte do Kurdistão iraniano, né? Os curdos querem um pedaço do Irã, querem formar o próprio país, querem formar o Kurdistão soberano, tá? Uma mulher chamada Mahsa Amini estava na capital, passeando com a família, e ela foi presa. Porque segundo o código da polícia moral, lá tem uma polícia moral, segundo o código da polícia moral, ela não estava usando o hijab, a vestimenta islâmica de uma maneira correta. Não sei se os fios de cabelo estavam aparecendo, se um pedaço do braço, o que seja. Lá, o código de vestimentas imposto pela polícia moral, e a polícia moral diz que é baseada no Alcorão, é baseada no Islã, diz que as mulheres têm que seguir esse código bem à risca. Quando eu fui para o Irã, realmente eu notei as mulheres bem cobertas, mas bora falar a verdade, na capital, principalmente nos bairros ricos da elite, bairro rico da elite, tá? Lá do Irã, pessoal, os empresários mais fortes, eu vi mulheres com o rosto completamente descoberto, com o cabelo solto. Exemplo, lá eles adoram vôlei. E eu fui num parque na capital, em Teherã, e algumas mulheres estavam jogando como as brasileiras. Tudo bem, não estavam com short, não estavam com a barriga de fora e nada mais, mas essa parte aqui e o ombro, né, o braço, de alguma forma descobertos. E tinha polícia, mas é porque tem a polícia comum, tem a polícia moral, essa polícia sim é a que fica mais na cola das mulheres, e tem a guarda revolucionária, né, o conselho e tudo mais, que é responsável pela segurança nacional. Mas enfim, o que é que vai acontecer? Essa mulher, ela foi presa, foi levada para uma delegacia, e ela teria uma aula de conduta moral. Lá, quando alguma mulher é presa, quando ela é abordada e ela estava com a família dela, tá? Ela tem que participar. E o detalhe, ela nunca tinha participado de manifestação política. Ela nunca tinha tido envolvimento político, nunca tinha sido presa. A família dela também não. Ela estava lá a passeio. E aí, resultado, ela era de uma cidade curda, lá do Irã, como eu disse para vocês. E o que se diz é que na delegacia ela foi espancada. Ela foi espancada e que de lá ela teria uma aula de reforço sobre a necessidade de usar corretamente o véu. Aula de reforço sobre a necessidade de usar corretamente o véu.
Resultado, a polícia foi lá, teria espancado ela e ela veio a falecer. Resultado, com a notícia da morte dela, dada pela imprensa que é ligada ao governo, protestos tomaram conta dentro do Irã, né? Protestos tomaram conta do Irã, mulheres começaram a protestar porque as mulheres pensam assim, eu não fui espancada, mas ela foi espancada e podia ter sido comigo. E as mulheres, elas estão cansadas da falta de liberdade. As mulheres dentro do Irã, elas têm pouquíssima representatividade no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social. Então, o véu não estava bem colocado, beleza, parte do cabelo à mostra. Mas isso é relativamente comum. Na capital do Irã, na capital do país, isso é relativamente comum, principalmente entre as mulheres que têm uma condição melhor. A resultado, os fios de cabelo desagradaram a polícia moral. Ela acaba presa e ela acaba morta nas mãos do regime iraniano. Ela estava sob responsabilidade nas mãos do regime. Então, gente, são protestos ligados às mulheres, tá? É difícil prever no que isso possa dar, mas a verdade tem que ser dita. É que esse governo do Irã, ele governa o Irã desde 79, desde a Revolução Islâmica, tá? E é um governo cada vez mais desgastado. O Irã sofre uma série de restrições em função do programa nuclear. O Irã insiste em fazer enriquecimento de urânio, que segundo o Irã tem fins políticos civis, mas a comunidade internacional diz que esse programa nuclear do Irã, ele pode ter fins militares. O que se diz é que o Irã está tentando construir uma bomba nuclear para ameaçar a região, principalmente Israel. O governo do Irã prega a destruição pura e simples do Estado judeu, do Estado de Israel. E sempre que acontece alguma coisa dentro do Irã, o governo do Irã diz, foi o imperialismo americano, foi Israel. Exemplo, recentemente mataram um cientista iraniano. Foi o Mossad, Serviço Secreto de Israel, que matou o nosso cientista, querendo barrar a nossa ciência. Houve um boicote, eles têm uma usina nuclear de Natanz. Eita, houve um shutdown, desligaram a usina nuclear do Irã. Foram os americanos junto com Israel. Só que agora não. Agora eles não podem dizer. Uma mulher iraniana morreu nas mãos do governo do Irã. Eles agora não podem dizer que os protestos são bancados pelos Estados Unidos, são bancados por Israel. Não. E até agora mais de 10 pessoas morreram. São protestos civis contra o governo. Contra o governo, porque quem não garante que outras mulheres vão morrer? As irmãs, as filhas, tá? Haja esse tipo de situação. Então, Joca, isso pode virar uma primavera persa? Uma primavera persa, estilo aquela primavera árabe que tomou conta do mundo árabe há uma década, que ainda toma conta de alguns países? Pode. Os protestos podem se espalhar pelo Irã? Podem. Os protestos já tomaram conta de mais de 15 cidades. Eu tenho recebido vídeos todo dia, eu tenho colegas que moram no Irã, tá? Brasileiros e iranianos, que eu conheci durante a minha viagem. Todo dia eu recebo vídeos dos protestos, muita violência policial. Veja, Joca, violência policial tem no Brasil também, tem. Estados Unidos também, bora falar, sim, um afro-americano foi morto pela polícia e todos estavam ali filmando. Você falou sobre isso na época? Falei, abordei isso aqui. Falei sobre essa temática aqui. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre falo sobre isso aqui, tá? Mas a grande questão é que a pauta agora é o Irã. E o papel da mulher dentro da sociedade iraniana. O Irã liberou as mulheres, né? Podem assistir jogos de futebol. Mas as mulheres querem muito mais do que isso. As mulheres estão agora querendo essa liberdade e elas querem que esse código islâmico seja revisto. Porque segundo elas, ou segundo parte das mulheres, isso seria uma distorção do que o Islã afirma, né? Do que ele apresenta, tá bom? Beleza, meu povo? É isso. Quem quiser aprender mais, deixa eu abrir os comentários aqui. Quem quiser aprender mais sobre o Irã, aqui no Instagram tem os destaques. Eu gravei minha viagem inteira. São 40 anos, tá, gente, de extremistas no poder. Os caras estão no poder desde 79. O Irã era uma democracia antes de 79, Joca? Não. O Irã era uma ditadura. Só que o Irã era uma ditadura num padrão mais pró-Ocidente. Depois de 79, o Irã permaneceu sendo uma ditadura, mas tolhendo alguns direitos das mulheres e algumas liberdades que antes tinham e que agora não. É como se a ditadura tivesse ficado mais apertada e criado um viés maior, tá?
criado um viés maior. É isso. Mas essa ditadura apertou muito, muito, muito. Conheçam. Olha minha viagem que eu fiz para lá, tá? Uma outra notícia. Quem gosta de eleição, boca de urna na Itália, tá? Giorgia Meloni, ela deve ser colocada como a próxima premier, a próxima primeira-ministra da Itália. Se isso acontecer, ela vai ser a primeira mulher a liderar o país, tá? O partido dela, a sigla Irmãos da Itália, deve ser a coligação, na verdade, Irmãos da Itália deve ser a mais votada nas eleições parlamentares. Já fizeram a apuração de 97% das urnas, tá? Giorgia Meloni da Liga, Matteo Salvini e Força da Itália, Silvio Berlusconi, enfim. Se juntar a votação, eles têm 43,8% dos votos, tá? 43,8%. A imprensa lá está um pouco assustada, dizendo, né? Estão frisando que é a primeira mulher, e a imprensa está batendo muito que é ultradireita, e que vai ser muito ruim para a Itália, muito ruim para a Itália. A Itália já vem numa série de escândalos de corrupção. A Itália está numa crise inflacionária, energética. A Itália tem uma crise muito forte de corrupção histórica. Aí a imprensa está insistindo nessa tese. Um ponto, a abstenção lá foi muito alta. Eu estava vendo aqui a abstenção histórica, a maior da história. 36,2%. 36,2%, a maior da história, a maior abstenção. Teve um temporal no sul e muita gente não foi votar. Eu achei a abstenção alta, 36,2%. Abstenção depois não reclama, né? Não foi votar e depois tá querendo lacrar na internet, né, velho? Não vai votar e depois tá querendo lacrar na internet. Ok? E aí vão escolher os 400 deputados da Câmara. São 400 deputados lá e 200 ocupantes do Senado. Tá? Do Senado, enfim. Ela tem algumas pautas, né? Joca as pautas. Veja, ela não pode tomar nenhuma decisão muito forte sem o apoio do parlamento. E a Itália depende muito de Bruxelas. A Itália depende muito da União Europeia. Então, as pessoas são muito emocionadas. Ela vai assumir o poder, a Itália vai sair da União Europeia. Não é assim não, minha gente. A Itália vai sair do euro. Não é assim. A Itália vai fechar as fronteiras. Não é assim. Itália é signatária de Schengen Area. É o acordo que prevê a livre circulação de pessoas do bloco. Não é assim que a coisa funciona. E a Itália depende. A Itália tem uma dívida muito grande com Bruxelas, né? Agora, ela tem um discurso de controle migratório muito forte. Ela questiona algumas políticas da União Europeia. Mas veja, discurso é uma coisa, tá? Prática é outra. Aí eu vejo, eu acho engraçado, tá? A imprensa, ela é muito emocionada, tá? Vamos ver se ela é tão de extrema quanto dizem quando ela assumir, tá? Quando ela assumir. Basicamente isso, eu vou trazendo alguma notícia para vocês e tudo mais, o que é que a gente possa pensar em relação a isso. É a ascensão meteórica. A moradora de Roma viu a ascensão meteórica para o seu partido, cujo apoio foi de um dígito em 2018. Depois de anos na oposição, sua atitude atingiu os italianos frustrados que após 7 governos... a Itália teve 7 governos em 11 anos. 7 governos em 11 anos. 7 governos em 11 anos. Ela cresceu. Saiu de um dígito e vai ser eleita agora. Então ela fortaleceu a política dela, tá? Ela prometeu reduzir tributos. Ela prometeu bloqueio naval para a imigração ilegal. A Itália recebe muitos migrantes que saem da África. Então ela prometeu um bloqueio naval para a imigração ilegal, tá? E colocar a Itália em primeiro lugar e depois a União Europeia. Prometeu manter as sanções contra Vladimir Putin. Ela disse sanções contra Putin, contra a Rússia. E vamos ver no que é que isso vai dar. Ok, tranquilo. Que audiência, viu, meus amigos? Que audiência. Depois comentem aqui se preferem pela manhã ou noite. Eu vou colocar agora o vídeo aqui no ar. Comentem o que acharam. Se gostaram ou não, estou indo agora para a escola trabalhar, continuar o trabalho, que aqui também é um trabalho, tá bom? Paz de Cristo a todos vocês. Uma semana extraordinária. Saúde e paz. A gente volta aqui
num outro horário. Eu acho que eu entro na quarta pela manhã também. E é isso. Comentem bastante, engajem, compartilhem esse vídeo com o mundo. Beleza? Tranquilo? Beijão, simbora! Simbora, simbora. Fui!